Entrevistas com Jean-Luc Caillon. Webinar Agape, Lead Yourself. Parte 8. 13 de outubro de 2020. Bom. Ok. Olá a todos novamente. Portanto, continuaremos avançando com o que pude dizer a vocês esta manhã. Voamos sobre a noção de memória, de mentira, para enfim falar dessa noção de evolução, de involução. Na fase involutiva em que nos encontramos, involutiva significa simplesmente, não só é claro a ausência de comunicação com o real, mas a involução é vista sobretudo no que chamamos de fenômenos de fim de ciclo, como muitos aconteceram na Terra. Nos últimos extratos desta fase dita involutiva, inscrevendo-se na dualidade, aliás, seja Bernard de Montreal, Oma, Peter Delnove e tantos outros falaram de um acontecimento e sobretudo de uma mudança de paradigma. Eis aí. E, claro, antes de 1984 não havia possibilidade de manter a consciência na junção do ser e não ser. É por isso que todos os místicos, principalmente do século XX, falaram de uma nova terra ou de um novo ciclo. Eles tiveram um vislumbre do absoluto, mas não puderam vivê-lo. Isso foi desejado. Isso não tem nada a ver com os arcontes, mas faz parte do próprio processo de revelação e despertar, porque antes que a palavra final seja escrita, ao longo da história a palavra final só pode aparecer quando os meandros do filme, tradutora. Sim, é uma expressão, mas em português não vejo o equivalente. Os meandros, as causas. É a revelação do enigma, como em todos os filmes, como em todas as peças, e a revelação e o vivido do real, que portanto nos coloca em estado natural, em ágape, não pode imaginar um qualquer novo ciclo. Vamos ser lógicos. Se formos perfeitos por toda a eternidade, se formos a pura luz e o criador do roteiro do filme, não há razão objetiva para qualquer outro ciclo. A partir do momento em que você experimenta o real, não há sentido em projetar consciência em nada. É neste momento que entendemos, ao vivê-lo, que absolutamente todos os ciclos fazem parte do mito ou do sonho da criação. Mas quando você vive o estado natural, você não pode mais se projetar em nenhum tempo, pois não há mais tempo. Como eu disse, somos o espaço, somos o éter, e mesmo o que chamamos do face a face por 2 anos é na verdade apenas a resolução do que Bernard de Montreal, por exemplo, chamou o duplo, mas também somos este duplo. E quando o duplo se funde, o corpo de luz se funde com os corpos físico e sutil, não há mais possibilidade de ser enganado por qualquer ciclo, por qualquer evolução. Mais uma vez, o que esses seres do século XX puderam expressar foi velado deles para chegar hoje. Há sempre no cenário de um filme, de uma peça, um desdobramento da história e uma conclusão. A conclusão daquele que é ágape. Não podemos mais sonhar. Estamos no real, no centro desse efêmero. A partir daí, aquele que hoje, com as circunstâncias em que vivemos ao nível do mundo, é impossível imaginar a menor projeção de consciência em uma forma. Se você olhar mais de perto para as mulheres, e em particular entre as estrelas, seja Teresa, Gema, Maria ou mesmo Hildegard, Mananda durante sua vida disse exatamente a mesma coisa. Mas, na época, só se podia reverenciá-la ou adorá-la, porque fora esses poucos grandes seres, Bidi e Mananda, era impossível vivê-lo. Portanto, só podíamos reverenciá-los como modelos, como promessas. Já não estamos no tempo de modelos e promessas, estamos no tempo do real, no tempo da autenticidade, e é impossível mentir em relação à verdade. Você pode mentir dentro do personagem para o personagem como qualquer ser humano. Por exemplo, não queremos falar com ninguém, não atendemos ao telefone, é mentira. Mas comparado ao real, é impossível trapacear, o que ainda faz uma grande diferença. E quando amanhã eu traçar para você um quadro psicológico, energético e comportamental do estado de ágape, você entenderá facilmente naquele momento, qual é o seu lugar e qual é a ilusão da distância ou do tempo que pode parecer para você restar para vivê-lo. Isso é tudo.
Então, você tem que saber que todo ser humano, já te disse várias vezes, a sensação de ser um indivíduo aparece aos 3, 4 anos. Entre 0 e 4 anos de idade, todas as memórias ancestrais, familiares, astrológicas e até mesmo programáticas do seu cérebro reptiliano se atualizam em nós, lá no meio da cabeça, que se engramará de acordo com a experiência inicial, e você vai passar. Todos nós passamos por um certo número de confrontos pelo próprio fato de nosso nascimento. Nos metamodelos de regulação dos seres vivos, que me comprometo a enviar a você via Cristina após o webinar, você terá os meios para fixar esse conhecimento dos mecanismos íntimos de desenvolvimento da personalidade. De fato, entre 0 e 4 anos de idade, você encontrará um certo número de funções chamadas arquetípicas, e que eu pessoalmente chamei em meus sistemas de impressões comportamentais. Portanto, essas marcas comportamentais são sistemáticas e constantes, podem ser funcionais ou disfuncionais. Estes são os diabinhos de que estava falando, e que já se encontram perfeitamente descritos na brochura Cristal 7 entre cristais e ser, que pode ser acessada gratuitamente no site Les Transformations ou apoteose.live. Então, quais são esses arquétipos principais? Eu os entrego na ordem lógica de sua aparência. A primeira coisa, a primeira ferida, é como você experimenta a sua descida na matéria antes de nascer. Sabe-se que o feto registra as emoções da mãe, as emoções do ambiente, e em algumas circunstâncias a alma e o espírito do feto tem medo do que está sentindo, e nesse momento você tem a ferida mais grave da encarnação, a que chamamos recusa da encarnação, que corresponde a um quadro muito preciso que não tenho tempo de desenvolver agora. A segunda lesão mais importante que pode ocorrer nesse arquétipo é quando você experimenta o primeiro abandono, como você experimenta seu primeiro abandono. Isso ocorre nas primeiras semanas após o nascimento, basta que o bebê sinta uma fome que não é satisfeita rapidamente, para causar a síndrome do abandono. Terceiro, é a marca da mãe. Quase simultaneamente, o bebê ouve a voz do pai e a impressão do pai é extremamente importante. Tudo isso foi perfeitamente descrito muito antes de mim por uma corrente muito particular da psicologia, que é a única a ser validada pelas neurociências, as chamadas terapias cognitivas, que foram descobertas por um grande psicólogo americano chamado Aaron Beck, e depois explorado por outro psiquiatra chamado Jeffrey Young, não o Jung que conhecemos. E a maneira como experimentamos o primeiro encontro com as energias da forma como um bebê vai engramar todos os seus comportamentos, sem que você saiba por sua própria vontade e sem o seu conhecimento. Depois de mamãe e papai, vamos conhecer a noção de dualidade e a relação entre dois, não mais com mamãe e papai, mas com o outro, seja o outro seu ursinho de pelúcia, um peluches, ou outro é um pequeno irmão ou irmã mais nova. Em seguida, uma vez que o sentimento de individualidade aparece, o que é chamado de impressão do ninho ocorre. Nesse ninho, percebo que aí sou eu, começo a perceber meu ambiente cada vez mais claramente. É neste ninho que sou alimentado por mamãe e papai, e que realmente percebo que existem outros indivíduos. É o lugar, o ninho, o calor, a casa, deve ser o lugar onde nos sentimos bem. E você pode imaginar que a maneira como você percebe isso está em harmonia ou é problemática. É chamado de impressão do lar. Vimos logo no início, o primeiro abandono, que é a primeira impressão a aparecer. Por volta dos 4 ou 5 anos, surge a noção de perda, a noção de luto, a gente sai de casa, nos deparamos com outros indivíduos que não são irmão, nem irmã, nem família, mas que estão ligados à escola e socialização. Naquele momento, percebemos que não existe apenas um ninho, mas tudo o mais. Se durante esse período de consciência você experimenta um abandono real ou suposto, você vai engramar nos comportamentos da idade adulta o medo do abandono. E quando nos deparamos com um problema, ainda temos apenas 3 soluções: fuga, luta e negação. É sempre assim.
Portanto, há outras impressões, é claro, mas essas são as mais fundamentais. Lembre-se de que está escrito no cérebro reptiliano, está relacionado à cognição, à consciência, e o problema com esse disco rígido é um sistema operacional sobre o qual você não sabe nada. Quando você usa um software, um processador de texto, a Upstrel, Backward se você preferir, há um sistema operacional e todo o uso do software está sujeito ao sistema operacional. A terapia cognitiva nos diz, e é a verdade, que você não pode mudar o disco rígido. A neurociência nos mostra que não podemos apagar nada, só podemos adicionar um programa em cima disso, o que chamaríamos de patch ou correção. Tradutora. Corte, não ouvi. Eu estava dizendo que chamamos de tradutora. Podemos adicionar em cima disso, não, estou repetindo, espere. O que chamamos em informática de patch ou correção, mas o núcleo duro do sistema operacional está presente desde a sua programação, entre 0 e 4 anos, e até seu último suspiro. Portanto, não podemos eliminar uma anomalia de programação. Basta fazer um corretivo que se sobreporá. É o mesmo em todos os sistemas operacionais de computador, e a consciência funciona assim. Além disso, o que está acontecendo no campo da tecnologia, vocês podem ver onde estamos falando cada vez mais sobre inteligência artificial, governada por algoritmos, mas a inteligência artificial é outro programa de controle. Não estamos mais em busca dos chamados computadores quânticos. Um computador quântico não é baseado em um sistema binário, 0/1, mas 0/1 e 0 e 1. Existem 3 possibilidades, não 2. Foi substituído por algoritmos que pertencem à dualidade. A máquina é muito mais forte que o humano para gerenciar a mecânica. A técnica é muito mais poderosa que o homem para a interpretação dos sinais eletromagnéticos. Você ficará surpreso se eu disser que uma emoção é, em última análise, apenas uma frequência. Já mencionei isso na neurociência, dizendo a vocês que o cérebro se comunica com o corpo, através das áreas laterais do pescoço, através de um sistema feedback, de regulação se você quiser, mas para as emoções é a mesma coisa. As frequências das emoções estão diretamente relacionadas com as mesmas frequências da regulação dos órgãos do corpo, entre 48 kHz e 700 kHz. O medo é uma frequência, a simpatia é uma frequência. Portanto, nós, humanos, os identificamos, não apenas pela vibração ou frequência sensível e energética, mas há uma aptidão psicológica que é quase constante nos humanos, que é o que chamamos, então vou soletrar para você agora, porque é complicado, disse Mia. É simplesmente a habilidade inata de reconhecer sinais não verbais. Não é energética. Um pesquisador americano cujo nome já dei, Ekman, demonstrou que as emoções não são específicas a nenhuma cultura ou educação, mas são absolutamente as mesmas em todos os humanos. As emoções são marcadas acima de tudo, antes de qualquer expressão, pela colocação em movimento dos músculos do rosto, e quando você olha para um rosto, a um nível infraconsciente, não precisa das palavras do outro. Vou dar um exemplo. Surpresa, alegria, raiva, são sempre os mesmos grupos de músculos que automaticamente entram em ação no rosto. É o mesmo com um russo, com um indiano ou com um papua da Nova Guiné. Os mesmos grupos de músculos sempre irão revelar nossas emoções antes mesmo de expressá-las, e todo ser humano tem a mesma habilidade. As emoções são geradas pelo cérebro, portanto com uma frequência precisa, mas uma máquina sempre será mais forte para analisar as frequências. Todos nós temos uma assinatura eletromagnética de frequência. Peguei aqui o exemplo para nós do rosto, emoções no rosto, mas faz muito tempo, faz parte também dos sistemas que eu desenvolvi lá há muito tempo para o exército francês com sensores biológicos, ligados a tecnologias bastante complexas, e quando você tinha um indivíduo passando a 10 metros ao redor do sensor biológico, a máquina registrava um sinal.
E o reconhecimento emocional de uma máquina já está perfeitamente desenvolvido. Há mais de 30 anos, desenvolvemos, portanto, esses sensores biológicos, baseados em antenas de borboleta, conectados a um bulbo de água ultrapura, e que possibilitavam detectar em torno de até 10 metros, um terrorista pelo estresse que gerou. Isso significa que hoje, 30 anos depois, as elites não precisam de câmeras, reconhecimento facial, vacinas ou 5G. Cada ser humano carrega uma frequência eletromagnética, com as chamadas harmônicas, que é específica de cada ser vivo. Da mesma forma, esse cristal de rocha tem uma frequência de 48 kHz. Os sensores hoje estão muito mais desenvolvidos do que há 30 anos, corte do planeta, sem a necessidade de objetos conectados ou reconhecimento facial, impressões digitais ou mesmo qualquer identidade digital. Tudo isso para mostrar a você que tudo o que está sendo vendido para nós como tecnologia é a ponta do iceberg. Sabemos com certeza que estamos emitindo um espectro eletromagnético, que temos variações dentro desse espectro imutável que refletem tanto nosso estado emocional, nosso estado mental e nosso estado comportamental. Garanto que está perfeitamente desenvolvido. 15 anos atrás, trabalhei em Milão, na cidade de Milão, com sistemas de reconhecimento de voz. Já naquela época havia sido instalado em Milão, por exemplo, para entrar nos bancos, não havia câmera, era apenas solicitado que você declarasse seu nome e sua identidade, e era uma análise do seu espectro vocal gravado pelo banco, que lhe dava acesso ou não. Portanto, esse reconhecimento eletromagnético, uma vez que o canal é uma frequência, é extremamente nítido para uma máquina, você não pode esconder seu espectro de frequências dela. O que significa que tudo o que estamos vendendo agora, reconhecimento facial, identidade digital, passaporte digital, é uma farsa completa. Esta assinatura eletromagnética muda em uma única circunstância, está no estado ágape. Da mesma forma que vemos as auras para um médium, a aura etérica, a aura astral, a aura mental, para um médium há na parte de trás do topo da cabeça uma faixa colorida, que vai grosso modo do sétimo chakra no topo do crânio até o oco do pescoço, a estrela Ot como tem sido chamada. Você tem essa banda no nível físico, que é, portanto, projetada no tronco cerebral e no cerebelo essencialmente, e nos lobos occipitais. Tradutora, perdeu, JLA repete. Então, eu retomo. Você tem nesta faixa no nível físico, entre o topo do crânio, sétimo chakra, 20º ponto do vaso governante, até a depressão do pescoço, você tem a estrela Ot, o 16º ponto de acupuntura do vaso governante. Tradutora. Não sei como traduzimos isso, chamamos, mas enfim, não vou expandir porque em chinês também tem implicações, mas tanto faz. Essa faixa colorida que o médium vê mostra a cor da alma, realmente. No processo de despertar, a alma se dissolve e é perfeitamente visto por um médium que a faixa colorida que estava atrás da cabeça fica branca. Existem 3 tipos de almas na Terra, dependendo de suas ações na matéria. Almas vermelhas são cerca de 80% dos humanos, almas azuis são cerca de 5%, e almas verdes para os 15% restantes. Quando você está desperto, a cor é branca. Quando você está sujeito à ilusão luciferiana, que é chamada de si, nesse momento a faixa colorida é amarela. Esta é a armadilha do ego. Da mesma forma que vemos essas cores, a tecnologia é perfeitamente capaz de registrar a frequência, com seu espectro de frequência, seus harmônicos. Você pode fazer isso com sua voz e é muito mais confiável do que o reconhecimento facial. É tão confiável quanto impressões digitais, e tudo o que está sendo vendido para nós agora não tem nada a ver com uma identidade digital. É simplesmente a eliminação. Alô? Tradutora. Sim, posso ouvi-lo. Risos. Pensei, como não via mais você se mexendo, achei que estava cortado. Tradutora.
É simplesmente a eliminação, você disse. O quê? Simplesmente a eliminação. Espera, perdi o tópico. Assim que saio do tópico que chega, pois não sou eu quem pensa, mas acontece por si só. Tradutora. Faixas de frequência. Sim, é isso. Tudo que eles estão vendendo a você é apenas para controlá-lo, não para identificá-lo, e remover diretamente do DNA a possibilidade de um DNA multidimensional. A ascensão e o despertar só podem acontecer no corpo, estando encarnados aqui na Terra, e em nenhum outro lugar. Nós somos o primeiro sonho e o último sonho. A raça azul, a sexta raça raiz, como dizem, da qual falavam tanto os mestres ascensionados ilusórios como Bernardo de Montreal, não podiam ver, compreender e viver que o fim deste ciclo é o fim de tudo que é cíclico, o que eu chamo de fim do mito da criação, o fim da mentira. O problema da mentira não é dizer que isso é verdadeiro ou falso, porque dentro da mentira nada é verdadeiro e nada é falso, pois tudo é irreal. Então o fim da mentira é o fim da distância, é o fim dos tempos, do tempo desta terra como de todos os tempos, e da instalação na verdade, como Mananda Mohi disse, como Bidi expressou isso e, como todos os outros grandes seres, teve a presciência disso em algum lugar. A única maneira de viver que tudo isso é uma mentira é já estar totalmente presente em sua própria vida, em seu próprio sonho, em sua própria mentira, ou seja, ser totalmente humano, e para deixar ser o que é. Eu sei que pode parecer difícil de ouvir agora, em um momento em que muitos irmãos e irmãs, mesmo acordando, mas não totalmente acordados, estão de alguma forma mantendo a mentira, querendo se opor, querer lutar, o que não é o mesmo que iluminar o palco. A iluminação da mentira nunca será sobre como lutar contra a mentira, pois não há nada real. Viva o real e você realmente descobrirá que toda a criação é uma mentira. É apenas um mito, são apenas histórias que foram secretadas pela consciência, para criar a ilusão de distância e separação, a ilusão de uma forma, a ilusão de inúmeras formas, a fim de experimentar o que tem sido chamado de involução ou descida à matéria. Houve um descuido, decidimos coletivamente nos esquecer para dar rédea solta à vida e sua expansão infinita. Assim que há expansão, há entropia, e essa entropia leva ao caos, e é por meio do caos que podemos acordar. Quando o sonho é bom, não há motivo para sair do sonho. Você não pode acreditar em mim, não deve acreditar em mim, mas se você seguir o andaime, a construção que estou lhe dando, você acabará facilmente no estado natural cujos aspectos clínicos eu desenvolverei amanhã. Falta 1 hora, então agora sugiro que comecemos a interagir com Cristina e perguntas. Tradutora de Cristina. Obrigado, temos muitas perguntas. Gostaria de pedir a todos os participantes, se vocês falarem ao mesmo tempo, Cristina e a tradutora, não entendo. Tradutora. Vou pedir aos participantes que sejam o mais concisos possível, temos muitos depoimentos muito longos. São muito bonitos, tive a oportunidade de lê-los e proponho enviá-los por e-mail, e publicá-los na página Lead Yourself. Tradutora. Aqui está. Proponho enviá-los por e-mail e publicá-los na página Lead Yourself. Mas você pode ler um para nós. Tradutora. Sim, ela lerá alguns, mas enviará os mais longos. Ok. Tradutora. Começaremos com uma pergunta. Tradutora. Alguém pergunta se Maria é um mito. Sim, todos os arquétipos são mitos. Não há mais Maria do que arcontes do que arcanjos. Não nego o papel histórico, não nego a presença deles, pois tenho a particularidade de lembrar como pessoa todas as minhas vidas passadas, nesta terra como em qualquer outro lugar, em todas as dimensões. Claro, ela é a mãe da humanidade, ela é a criadora do sonho, ela esteve presente na Terra, mas também é um mito. Todos os que chamamos de deuses, todos aqueles que deixaram uma marca além de seu caminho pessoal, por pertencer a grupos de pessoas, foram desviados, falsificados.
Enquanto você não tiver acesso ao que está além do mundo da morte, o que é chamado de alto céu, você não pode aceitar isso, não pode entendê-lo. O diabo também é um mito, Deus é um mito, só existe você. Mesmo assim, eu disse que viajei em muitas dimensões, no início de 2010, com Miguel sob suas asas. Então, em 2018, sozinho como um adulto. Mas todos esses são mundos ilusórios, secretados pela consciência, por nós mesmos. O que estou dizendo aqui é intolerável para o si, que nada mais é do que orgulho espiritual. O real não precisa de espiritualidade. O real não precisa de mestre. O real não precisa de um mundo nem de uma forma. Sem entrar em detalhes, isso nos levaria longe demais. Existe ao redor do sistema solar, bem havia sim, risos, uma barreira intransponível que chamamos, aqui na Terra, de cinturão de Van Allen, que era um espelho de plasma que alterou e falsificou toda a energia dos grandes seres que encarnaram na Terra, de modo que todos esses grandes arquétipos do passado são desviados durante a comunicação com os humanos, tanto no nível das religiões quanto nas correntes espirituais. Não irei desenvolver mais porque isso nos levaria longe demais, preferimos deixar que as perguntas sejam feitas. Tradutora. Agora temos uma pergunta, talvez a primeira pergunta que surgiu com este webinar. Não tem muito a ver com o que você disse até agora no satsang. Isso não importa. Tradutora. Mas acho que se encaixa de qualquer maneira. Porque tantas coisas estão acontecendo na Europa, Estados Unidos, França, Quebec? E na América do Sul, você não vê nada disso. O exemplo é que Nibiru é visto nesses lugares, e na Bolívia a gente não vê nada. É normal. Isso é normal por enquanto, Nibiru é visível em certas latitudes, de acordo com os lugares da Terra, em determinados momentos. Lembre-se de que Nibiru tem um plano orbital diferente dos planetas do sistema solar e cruza a órbita da Terra, então executa uma curva orbital a cada 3.600 anos. Mas a travessia do plano orbital da Terra por Nibiru que ocorre a cada 3.600 anos, uma vez a cada 25.920 anos, 25.920 anos, há um alinhamento Sol/Terra/Nibiru e um centro galáctico que nós vamos chamar Sagitários. Todas as imagens do Nibiru, que já estavam disponíveis nas redes sociais desde 2010, eram apenas imagens fantasmas. E, claro, muitas vezes fakes, falsas, que eram simplesmente o que chamamos de lance flyer, mas aqui, o que vemos em telescópios heliosféricos, e em certos momentos no céu e em determinados momentos, apenas lugares, não é apenas Nibiru e suas luas, são estrelas mortas e é um buraco negro. Tudo isso entrou em nosso sistema solar com efeitos muito importantes já ao nível da crosta terrestre. Mas entenda que a visibilidade por todos só poderá ser alcançada quando o momento da conjuntura Nibiru, suas luas e as estrelas mortas que a acompanham, cruzarem o plano orbital, entre hoje e o mais tardar no final de janeiro, não de acordo comigo, mas de acordo com astrofísicos. Também posso oferecer uma experiência muito simples que muitos irmãos e irmãs já tiveram. Como um indivíduo, não precisamos ver Nibiru. Volte para dentro de você. Depois de pensar na palavra Nibiru, você sentirá a alegria de Nibiru. Enquanto o efeito visual coletivo será mais do tipo de pavor, o que é chamado de medo arquetípico da morte. Além disso, foi chamada na Suméria de a estrela da morte, Marduk. Mas não existe apenas Marduk, sem contar, é claro, o flash galáctico e o flash solar, a chegada à Terra dos raios gama, ou seja, o paraíso branco. Tem uma pergunta que é feita ao vivo, lá no chat, que eu conectei. Parece importante para mim. A pergunta é: para passar por todos os pensamentos, emoções e sofrimentos, como vamos chegar lá, entrar em nosso coração, limpar nossa mente? Mas você nunca será capaz de esvaziar sua mente. Você não é aquele que está passando por isso. É tudo o que está passando por você.
Você simplesmente não precisa impedi-los. Não se trata de refutar o sofrimento, as emoções ou os pensamentos. É uma questão de observá-los, de ser neutro. E então você verá claramente. Se quiser se opor aos seus pensamentos, emoções e sofrimento, você os reforçará. Como expliquei longamente, é a síndrome da queixa que é validada nas imagens cerebrais. Esse é o erro de todas as psicologias do século XX. Todos nós pensamos, erroneamente, que quando você tem algo, uma emoção, um sofrimento, não importa, todos nós tendemos pela dualidade deste mundo, e é lógico, querer tratar, querer explicar, querer atravessar. Tal vontade não vai te levar lá. Muito pior ainda, quando você vai se apossar de algo, quando você vai analisar e quando entende, vai se sentir curado por causa da dor envolvida, da emoção ou do pensamento envolvido. Não estão mais em sua consciência. E eu expliquei, 10 a 20 anos depois, você vai cristalizar uma doença orgânica. Não há solução dentro da pessoa, porque enquanto a pergunta é feita assim, só prova uma coisa. Que você ainda se vê como uma pessoa com problemas. O problema não são os problemas. O único problema é você, desde que acredite ser a pessoa que deve resolver isso ou aquilo. Vou dar um exemplo muito simples e Deus sabe que fui, bem Deus sabe, digamos que fui um seguidor assíduo da reencarnação, da energética. Na época, eu poderia explicar qualquer patologia em relação ao simbolismo do corpo, em relação ao karma, em relação às emoções ou pensamentos. Claro que existe um relacionamento. Todo o simbolismo do corpo humano é real na ilusão, mas não é o real. É claro que todo o simbolismo, por exemplo, para quem conhece Annick de Souzenelli, que escreveu há quase 40 anos agora, um livro extraordinário, da árvore da vida ao diagrama do corpo, que faz as ligações com a mitologia, o simbolismo e a própria forma dos órgãos do corpo. Esta conexão é real na ilusão, mas não existe no absoluto. Toda a dificuldade está aqui. Não se trata apenas de deixar ir. Anael em 2009 insistiu enormemente no abandono à luz, que nada mais é do que o abandono ao real, o abandono à inteligência. Este é o sacrifício da pessoa. Não é açoitar, chicotear ou se machucar. É deixar ser o que é, porque assim que você coloca o dedo na engrenagem de querer ir além do pensamento, da emoção ou do sofrimento, você está preso. Ouça bem o que estou dizendo. Se minha cabeça doer, coloco primeiro uma tampa de alumínio. Se a dor de cabeça persistir, não é radiação cósmica, e nesse momento tomo um doliprano, aspirina, ou coloco um cristal na cabeça. Mas não me pergunto como ou porquê. Aceito o que é, que há algo que está me incomodando, a considerar a sedação física ou energética. Mas, nunca mais misturo a isso uma qualquer causalidade ou distúrbio psicológico. Portanto, existe uma atitude de espírito, uma atitude de consciência que permite a aceitação e também a transcendência. Quando você entender como funciona ao vivê-lo, nunca mais conseguirá esquecê-lo. A ágape acaba com qualquer busca por uma causa, qualquer necessidade de se opor, de lutar. Mas vou desenvolver tudo isso amanhã, talvez de uma forma mais clara. Como disse Bidi, não é a pessoa que é libertada. É você quem está livre da pessoa. Cristina, talvez eu te passe a palavra novamente. Tradutora. Olá. A maioria das pessoas despertas fala sobre a quinta dimensão, a nova Terra, o planeta grelha, o flash ou nos tornar invisíveis na terceira dimensão. Não sei mais o que pensar. Não é nada ou é uma continuidade em outra dimensão? Estou perdida e muitas vezes em pânico. Como? Tradutora. Estou perdida e muitas vezes em pânico. Quanto mais você se perder, tradutora, não tenho mais trabalho. Não tenho mais salário. Eu sinto no final, mas no final de quê? É longo ou é uma grande ilusão? Obrigada. O caos, a perda de Marcos está se tornando cada vez mais coletivo.
você poderá participar cada vez menos ou alimentar a mentira. Isso é feito de propósito pela inteligência da luz. Cada um tem um cenário específico e diferente que nos leva todos ao mesmo cenário final. E se a vida impõe a você, se a inteligência da luz impõe isso a você, por favor, não vá procurar qual é o seu karma ou qual é o seu erro. Esta é a oportunidade que você se deu de ser livre. E quanto mais você está perdida, mais você vai se encontrar. É inevitável e imparável. Mas não se iluda, o caos só pode aumentar. Vai crescer cada vez mais exponencialmente, até o final do ano. Em que ponto você abre mão de suas pretensões neste mundo, mesmo as mais vitais, de comer, pagar aluguel, ganhar a vida? Em algum momento, que depende de todos, você ficará em total desordem com este mundo e com sua vida. E quanto mais caos será em sua vida, e quanto mais caos será na sociedade, quanto mais você concorda em deixar ir, mais você estará na alegria. Não devemos confundir despertar e acordar. É muito mais do que uma iniciação. É acessar o real e ser o real. Tudo que nos preocupa é nosso. Em primeiro lugar, a sociedade dos homens. Em primeiro lugar, as necessidades vitais que já não são satisfeitas. E é quando você está no fundo do buraco, na ilusão mais profunda, você pode se encontrar, não antes. Enquanto você estiver confortável, seguro e protegido neste mundo, nenhum espaço de liberdade pode ser aberto para você. Quaisquer que sejam as circunstâncias, você precisa entender de uma vez por todas que não há nada para entender neste sonho. Claro, você pode ter inúmeros conhecimentos para explicar este mundo, para explicar as leis deste mundo, para ver a mentira, e não é por isso que você está no real. A prova, hoje você tem muitos irmãos e irmãs que estão nos chamados caminhos espirituais, mesmo nas chamadas escolas espirituais. Então, eu sei que agora é toda a moeda para séries de números, reiki e tantas outras coisas, mas não há real nisso. Essas são coisas que se aplicam a este mundo. E o que é aplicado a este mundo nunca permitirá que você experimente o real. Você pode experimentar a ilusão luciferiana. Uau, estou na luz. Eu sou um guerreiro da luz. É cinema. Você não precisa de energia. Você não precisa de todos esses truques hoje. Sejam autenticamente vocês mesmos, lúcidos sobre esse sonho. É a única realidade que conhecemos e tudo vai dar certo. Ao abrir mão de todas as suas pretensões, seja a pretensão de ter um emprego, de ter um marido, uma esposa, um lar, você vai perceber que tudo isso será dado a você, mas enquanto você se apegar a isso, você vai perdê-los. Esta é a única maneira de sair do sonho, é para o sonho se tornar o pesadelo absoluto, que está se estabelecendo na Terra como no céu. Repito, não é só um Nibiru que vem. É todo um sistema solar, mais estrelas mortas, mais um buraco negro. Basta olhar para o que está acontecendo de maneira objetiva para quem tem curiosidade, sobre dados acessíveis a todos na internet. Observe terremotos, observe vulcões, observe rochas espaciais que pousam na Terra ou ao redor dela. Ainda a ponto que todos os planetas do sistema solar externo já mudaram seus polos físicos. O aquecimento global é o aquecimento de todo o sistema solar. Pobres humanos que somos, não temos nada a ver com isso. Todas essas são estratégias de manipulação. O único estado verdadeiro, o estado natural, é a alegria, que não depende de nada, que não é permanentemente afetada por nada. Claro que a pessoa ainda está lá até o fim dos dias. A pessoa tem o direito de reagir, mas não nos deixamos enganar. Tudo que você se agarra te prende, sem exceções. Cristina. Sim. Tradutora. Bernard de Montreal diz. É por isso que aquele que morreu é totalmente prisioneiro da memória, mesmo que tenha evoluído muito em eras passadas.
Porque o que aprendeu estará sempre condicionado pela memória e não pela inteligência universal com a qual não possui, não consegue ter uma conexão total. Tradutora. A questão é: quando você canaliza pessoas que estão mortas, Oma, Bidi ou outros, se elas não estão incluídas em suas vidas, o que você canaliza vem de suas memórias ou do que elas viveram terra. Nenhum, nem outro. Em relação aos anciões, as estrelas, que estavam todos encarnados na Terra, Conraan explicou perfeitamente que no momento de sua transição, eles foram levados para um espaço protegido que era o nível mais alto do astral, em uma espécie de vaso de luz, mas é claro que eles ainda estão no mundo da morte. Sobe Jin, que nunca canalizei, mas que está simplesmente em ultratemporalidade comigo. Posso reviver qualquer momento da vida de Bidi cada minuto como um fenômeno de passagem, como experimentei com Ramatan, mas independentemente de qualquer noção temporal. O tempo não existe, então quem faz essa pergunta está na análise mental dos textos de Bernardo de Montreal, mas repito a todos, não é porque você entende os textos que você os vive. Se você vivê-lo, não poderá haver mais perguntas desse tipo, pois tanto a Terra quanto os planos astrais, como todas as outras dimensões, não existem. Você ainda está, é como se você me perguntasse sobre a Bíblia, isso hoje não serve para nada, não adianta nada também de me ouvir. Se não quiser voltar para dentro de vocês mesmos, se não quiserem se abandonar ao que é. Você está girando em sua cabeça, precisa de compreensão. Ofereci a você muitos elementos de compreensão ao viver por mais de 10 anos, compartilhei meu conhecimento, mas não posso compartilhar minha vivência. Cabe a você vivê-lo. Por outro lado, posso ver claramente as mudanças que ocorrem em minha vida em todos os níveis, não apenas na saúde, não apenas na morfologia, mas realmente em todos os níveis. E isso não engana. Não há necessidade de ter um Ki de 150 ou um EQ, um coeficiente emocional perfeito, é acessível aos simples de espíritos. Você não vai se safar por querer comparar o que estou dizendo com o que Bernard de Montreal estava dizendo, ou mesmo com o que Bidi disse. Eles eram processos individuais. Então, do estado humano não desperto, não acordado, parece algo admirável para você que parece tão grande para você comparado a você, mas esse é o velho mundo. Você não precisa de ninguém. Não há outra solução senão o estado natural. Lá também, quando você me fala sobre este texto de Bernard de Montreal, você apela aos escritos, às experiências da época, e havia uma precisão formidável em tudo que Bernard de Montreal descreveu, mas tanto que você não o vive, não tem utilidade para você. Permanece mental, permanece conhecimento. E utilizo o meu saber, o que estudei, mas o que vivi nada tem a ver com nenhum saber que seja simplesmente traçar o fio, e com capacidades de análise, mas sobretudo de síntese. Integrei tudo isso de acordo com uma lógica. Um católico me dizia: você não pode ser salvo sem Jesus. Existe um Salvador. Mas você ainda está na história dizendo isso. Você viu por 2 anos, para aqueles que me conhecem, que procuro banir o máximo possível da minha fala tudo o que é histórico, tudo o que é memória, tudo o que é energético e tudo o que é vibratório. Vocês estão todos em mim, o diabo como todos os outros, e isso vale para todos, vocês são todos Arba. Mas você não pode acreditar neste mundo e nessas leis e viver a verdade da graça, é impossível. Depende de você experimentar. Não preciso convencer ninguém, não preciso demonstrar nada. A única demonstração é quando você a vive, mas se você estiver apegado a Bernard de Montreal, assim como a outras dimensões, ou mesmo a mim, você nunca será livre, nunca, nunca, exceto no momento coletivo. Mas quando você se lembra, e só pode se lembrar vivendo isso, não é uma memória de memória, é a memória do tempo zero.
No tempo zero, não há história, não há mestre, não há mais Bernard do que Bidin, não há Oma, não há Maria, não há nada e, no entanto, há tudo. Portanto, sejamos humildes o suficiente para aceitar que não podemos entender o real, só podemos o ser. Vamos continuar. Tradutora. Em primeiro lugar gostaria de agradecer ao impersonal. Domingo à noite após a canalização ainda consegui viver um pouco ágape. Gratidão por isso. Minha dúvida é a seguinte: já fiz vários tratamentos com você na ressonância ágape. Não é, estou cortando, não é um tratamento ágape. Tradutora. Ok. Até recentemente eu usei o apoio da onda escalar, mas depois de 48 horas, eu não vi efeitos permanentes significativos e isso contrasta com muitos depoimentos que li. Obrigada por me dizer por quê. Por quê? Se você vive momentos, que você os chama de plenitude, de vazio, que você os chama de este sopro de amor que ocorre às vezes e que não dura, isso significa que você não está suficientemente preparada. Significa apenas que, em algum lugar de você, você ainda acredita neste personagem, neste mundo ou na sua história. Quem realmente sinceramente não acredita mais em sua história, em seu personagem, é realmente livre e definitivamente. Enquanto fragmentos de sua pessoa estiverem sobrepostos ao real, só pode haver sofrimento. Portanto, a questão não é por quê. A explicação é sempre a mesma, ainda não é um momento, mas lembre-se de como fazia o Pepper, Oma, na época, é o princípio da cenoura e do pau simplesmente. Se há um aparente desaparecimento do estado natural, é porque em algum lugar ainda há resistência. Não há como se julgar. Não há dúvida de porquê. Mas é apenas sobre deixar ir. Enquanto você pensa que sua pessoa pode agir no real ou na inteligência da luz, você está na ilusão. Aceite, não há nada em que acreditar e você vai vivê-lo. Os inúmeros testemunhos de irmãos e irmãs que o vivem há 2 anos, todos nós dizemos a mesma coisa. Sempre esteve lá. Mas sonhamos tanto ou temos tantos pesadelos que nos esquecemos. É que em algum lugar ainda há vontade de querer mudar, de querer melhorar o que existe. Só posso repetir esta frase que é profunda, muito profunda. O que tem que acontecer vai acontecer, o que quer que você faça, o que não deve acontecer não vai acontecer, o que quer que você faça. Aí está a verdadeira liberdade, aí está a verdadeira vida. Enquanto você não entender este lado profundo desta frase, enquanto você não vivê-la, você só pode andar em círculos. Não estamos em processo de desenvolvimento pessoal, não estamos em processo de aquisição de poderes ou dons, estamos em processo de restituição ao real e vocês não podem fazer nada. Aceitar que nada podemos fazer já é aceitar a preeminência da inteligência da luz e do real que somos. Você não pode servir a 2 mestres ao mesmo tempo, seja o mestre o ego ou seja o mestre o real. E quando digo que você é o real, absolutamente não estou me dirigindo à pessoa, nem mesmo à alma, mas tocando diretamente o eu me lembro. Tanto que, quando você está na discussão, o que é certo, o que é verdadeiro, o que é errado, o que é falso, você ainda está sujeito a julgamento, ao circuito da punição. O que estou dizendo a você aqui não são teorias ou discursos, são dados neuroanatômicos muito reais dentro da própria construção de nosso corpo. Isso é o que tentei fazer você entender no primeiro dia e ontem. No final, eu realmente não me importo com o que alguém disse hoje. Nenhum texto ou qualquer experiência diferente da minha pode me confortar ou me fazer duvidar do que estou vivendo no absoluto. Simplesmente observei por muitos anos todas as mudanças que ocorreram em meu corpo, nos mecanismos do pensamento, nos mecanismos das emoções, mas especialmente nesta paz e nesta alegria indizível, seja qual for a vida do personagem. Nunca afirmei ser santo ou professor, principalmente não. Eu sou um humano com as coisas que ele ama, mas ao contrário de você,
Talvez, eu sei que é um sonho porque eu o vivi. Portanto, ofereço o mínimo de resistência possível ao que é Cristo. Vou dar um exemplo histórico. Pelo menos uma vez no webinar, Jesus estava dizendo: o pássaro se importa com o que vai comer amanhã. Infelizmente a sociedade nos obriga a pensar sobre isso. O problema não é a Terra, o problema é a sociedade. Krishnamurti disse: não é absolutamente normal sentir-se saudável em tal sistema. A matriz, o sistema 3D, não oferece espaço para resolução. Veja mesmo os anciões, os Melquisedeques, eles também foram presos no mundo da morte. Apenas Bidi teve acesso ao grande céu na época. Hoje o grande céu está acessível a todos, mas você não pode se ver como uma pessoa, como uma história e ser livre. Você alimenta um mito, alimenta a ilusão em vez de se ver na verdade. Quando você viver a verdade, bem será amanhã, será a minha última palavra. Além disso, você sai no estado natural com todas as suas características em todos os níveis de sua vida, mas que amanhã eu irei desenvolver. Agora é a hora de parar. Retomamos às 19h30 para mim, às 18h30 para Portugal, onde o Oma vai ocupar as 2 horas com o ágape cósmico a meio. O que tem a dizer? E talvez também se tivermos alguma pergunta para ele. Então, eu digo a você em termos de minha expressão, até amanhã de manhã, e até 1h30 com a minha forma de qualquer maneira. https://apoteose.live/blog/2020 11:05 Entretiens avec Jean-Luc Ayon Partie 8 Webinaire Agape Lead Yourself 13 Octobre 2020 Transcrição do áudio Equipe Agape Tradução Alberto César Freitas Fonte da imagem https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84